Você já teve no seu coração o sentimento de que Deus está demorando? Já teve o sentimento de que você está orando, você está acreditando em Deus? Não é nenhuma desconfiança de Deus. Você está confiando que o Senhor Jesus pode sim e vai resolver a situação que você está passando. Só que lá no seu interior, lá no seu coração, você tem retido no seu coração a impressão, ou até mesmo você tem pensado dessa maneira. Você tem tido a intenção de que Jesus está demorando demais para resolver o seu problema, para trazer a resposta que você precisa. Eu acho que, como seres humanos, nós naturalmente acabamos sendo um tanto quanto ansiosos. O apóstolo Paulo alerta a carta aos Filipenses que nós não podemos ficar ansiosos por coisa nenhuma. Não devemos ficar inquietos, nós não devemos ficar apavorados. Nós temos que esperar a resposta de Deus, esperar Deus agir, esperar Deus trabalhar por nossas vidas. Apesar de nós sabermos destes versículos, sabemos desse assunto que ele não é fácil de cumpri-lo, até porque até um diagnóstico da medicina, né? A medicina tem um diagnóstico que ele fala que as pessoas estão com ansiedade, crises de ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica querendo que a coisa aconteça para ontem. E nós sabemos que existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo de plantar, existe o tempo de colher. Se você for querer plantar na hora da colheita, você vai ter dificuldade, porque a terra precisa ser limpa para poder plantar novamente. Nós precisamos aprender e também compreender que existe um tempo para tudo. A Bíblia também chega a dizer em Hebreus que um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o que é de Deus, o que tem que acontecer, pode passar o que for, nós vamos ver acontecer em nome de Jesus. Deus não tarda a sua promessa. Deus não é tardio para com os homens. Ainda que pareça tardio, nós precisamos confiar e acreditar que o Senhor está vindo em nosso resgate, que Ele está vindo a disponibilizar a nós aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu acredito que todo milagre, ele começa partindo do princípio que eu creio e não duvido e não fico inquieto. Porque quanto mais inquieto você fica, quanto mais ansioso você fica, parece que a agonia aumenta, a dor aumenta e o problema não resolve. E essa mensagem que eu vou trazer para vocês, eu me recordo muito bem dela, porque foi uma mensagem, foi a primeira pregação, a primeira mensagem, eu me lembro até hoje, eu tenho a minha Bíblia, minha primeira Bíblia, eu tenho marcado todo esse capítulo 11, de João 11, eu vou começar a partir do versículo 1 com vocês. Talvez, se Deus permitir, deixa eu ver se eu tenho tempo, eu acredito que eu vou chegar até o versículo 45. Claro que eu vou fazer bastante leitura, porque é muita coisa para ir explicando versículo por versículo. Mas este capítulo tem especial no meu coração, que foi a primeira pregação que eu fiz, primeiro esboço que eu sentei, orei, pedi a Deus uma direção. Deus me dá palavras, me dá entendimento, para que eu possa ministrar essa palavra, para que eu possa não falar de mim, não só do intelecto humano, mas que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem a falar com as pessoas. Já preguei outras vezes novamente e hoje volto a falar desse assunto bem importante e eu espero poder também mais uma vez poder ter a direção de Deus para lhe ajudar. Vou começar a leitura, fica mais fácil para você entender sobre o que nós vamos falar. O versículo 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Bom, uma das coisas que eu gosto de explicar nesse versículo, principalmente no versículo 4, que tem muitas pessoas religiosas que ensinam que doença é para a glória de Deus,
que ficar doente é uma alegria, porque você está cumprindo uma palavra de Deus. Olha só que entendimento totalmente errado. Muito, muito, muito equivocado, essa é a palavra. Nós temos que entender, Jesus ele veio para curar, para sarar, para salvar. Este era o propósito de Jesus. Jesus não vai fazer que você fique doente para que ele seja exaltado, pelo contrário. Só que existem coisas que nós não queremos passar. Existem situações que nós não queremos enfrentar. O próprio Jesus Cristo, vamos pensar na vida. O próprio Jesus dentro do barco com seus discípulos, o barco não foi impedido de ser açoitado por uma tempestade porque Jesus estava ali. Isso nos dá a entender que todos nós podemos passar por várias situações, independente de quais áreas sejam. Agora, pensando que Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo alguém que crê no Senhor Jesus, ele está doente. E essa enfermidade dele é uma enfermidade mortal, que veio para matar o Lázaro. No entanto, que ele morre. Jesus não reconhece como morto, mas ele morre. Ele perde todas as pessoas, naturalmente falando, vem a morte do Lázaro. Mas o que chama atenção é, essa enfermidade não é para a morte, não. O Senhor vai ser glorificado nisso. Quer dizer, o Senhor, ele usa da fé. Veja que, olha a diferença de você falar por fé, falar com fé suas palavras, e você falar com a intenção de usar o texto, como está escrito, né? Você usar o texto do versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quer dizer, então, que enfermidades fazem Deus ser glorificado. Então, pastor, então eu quero ficar doente para Deus ficar feliz comigo. Não. Isso é um entendimento totalmente furado, é uma mentira. Não, pastor, isso aí é Deus ficar feliz quando a gente fica doente. Pelo contrário, Deus enviou Jesus para curar. Por que ele vai querer que você fique doente, meu Deus? Então não tire isso da sua consciência. Bom, outra coisa. Quando você está passando por uma fase difícil, quando você está passando por uma situação ruim, você tem que ter pessoas que estão perto de Jesus. Lázaro, por mais que ele fosse amigo de Jesus, amasse, cresça em Jesus, uma das coisas bem importantes de você lembrar, ele não levantaria da cama se não tivesse alguém intercedendo por ele. E quem intercedeu por ele, primeiramente, claro que entendemos nós que elas oraram, que elas buscaram a Deus, mas elas sabiam que Jesus, por onde passava, curava, libertava as pessoas. E já que eles tinham uma certa afinidade, uma amizade, Jesus até inclusive tem um jantar de Betânia, que estão ali Jesus alimentando na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Eles tinham essa liberdade, eles mandam então alguém correr até Jesus, encontrar onde Jesus estava e pedir que Jesus corresse até a sua casa para encontrar o Lázaro que estava enfermo. E quando Jesus escuta isso, ele fala, fique tranquilo que isso aí não vai ser para a morte, isso aí vai ser para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. O Filho de Deus vai ser glorificado, porque nessa enfermidade nós mostraremos que o Senhor é maior do que a morte. Nós mostraremos que o Senhor é maior do que a doença. Eu tenho atendido tantas pessoas com casos de diabetes. Sério, é coisa séria mesmo, gente. E você sabe que existem os casos extremos de diabetes, de pessoas que precisam, quando faz um machucado, bate em algum lugar, a pessoa, às vezes, ela já automaticamente cria hematomas, não cicatriza, caso até mesmo de tem que amputar parte do corpo. E eu quero dizer para você, Jesus pode curar diabetes, Jesus cura AIDS, Jesus cura câncer, Jesus cura qualquer negócio, mas nós temos que crer e não duvidar. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer. Eu quero ser para você aqui agora como Marta e Maria, alguém que acredita que Jesus pode resolver o seu problema. Eu acredito que Jesus pode resolver seu problema. E por isso, dele aqui reivindico, dele aqui oro para que ele responda a sua dor e você seja livre do mal que você passa. Claro que, sendo homem, sou sujeito a falhas, sou sujeito até de maneira que entendemos muitas vezes errado as coisas. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer curar, Jesus quer libertar. E por isso, aí acontecem algumas coisas que eu chamo os empecilhos. A obra de Deus, ela não é feita com facilidade, não. As coisas de Deus, elas muitas vezes são difíceis.
E difíceis não porque é difícil para Deus, é difícil porque sempre vão ter coisas tentando colocar uma pedra, um impedimento para você chegar onde Deus quer. Bom, deixa eu falar lendo que é mais fácil aqui para você. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua... Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Veja como que vai acontecendo. A partir de agora, quantas coisas são impedimento. Eu vou dizer para você, vou te ser sincero, vou trazer aqui algo, não quero colocar algo pessoal na pregação, mas para que o pastor esteja aqui, para que eu esteja aqui, para que o nosso líder no Paraná na Graça esteja na televisão, para que o missionário esteja alcançando, né, mais de 200 países pregando o evangelho, nunca foi fácil. Esse trabalho já tem mais de 40 anos. E penso eu que o início dele, tão pequeno como a Bíblia fala, o início é pequeno, mas o fim será grande e extremo. Mas todo início sempre tem os seus percalços, sempre tem as suas pedras que vão tentar impedir você de passar, de prosseguir. E assim sempre foi, nunca foi fácil, nunca foi assim no estalar de dedos, sempre foi com batalha. Jesus passa ali 2 dias, eu tenho assim no meu coração, que Jesus passou esses 2 dias ali, não passou dormindo, ele não foi para o playground, né? Jesus não passou ali um tempo, eu vou ficar mais 2 dias aqui para esperar, né, o caldo entornar, esperar o Lázaro morrer, aí nós vai. Não, ele passou esses 2 dias, eu acredito que tudo que Jesus fazia, primeiro ele orava, primeiro ele apresentava a Deus. Você vê que em várias oportunidades, praticamente todas as oportunidades nós vemos que Jesus estava orando, ele sempre estava se preparando para alguma coisa, para uma pregação, ele sempre estava se preparando para sair de uma cidade para outra, para levantar obreiros, discípulos. Ele estava sempre em oração, intercedendo, sempre em comunhão com o Pai. E ele passa esses 2 dias, creio que estava em comunhão com o Senhor, orando, clamando a Deus. E aí então chega um momento que ele fala, chegou a hora que nós vamos voltar. E vamos encontrar nosso irmão Lázaro, porque o Lázaro precisa de nós. Vamos voltar outra vez para a Judéia. E aí então, olha o primeiro empecilho. Pode pôr em tela cheia para mim o versículo 8? Olha o que diz aqui, leia bem alto comigo aí, ó. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Versículo 10. Mas se andar de noite, não tropeça, porque nele não há luz. Jesus então, ele traz essas informações e fala: gente, espera aí, nós estamos na luz. Nós estamos na luz. Qual que é a luz que ele está dizendo? Ele fala da palavra. Nós estamos no caminho do alto. Nós estamos caminhando não segundo as nossas intenções. Porque, na verdade, para você entender, os nossos amigos aqui, discípulos, eles estavam amedrontados, pensando que mais uma vez seriam apedrejados. Eu acho que eles até murmuraram entre si, viu, mas a gente acabou de sair corrido da Judéia. Nós não saímos de lá debaixo de pedras. Jesus está meio doido. Jesus está querendo voltar lá para morrer. E Jesus fala assim, viu? Nós não estamos debaixo de uma direção humana somente. Nós não estamos debaixo somente de uma direção qualquer. Nós estamos debaixo da luz das Escrituras. Nós estamos debaixo da direção de Deus. Nós não andamos na noite. Ele não quis dizer no sentido figurado do dia e noite. Ele quis dizer que nós andamos com clareza do que vamos fazer. Nós não andamos sem direção. É isso que ele quer dizer. Ele fala lá no versículo agora número 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo. Não era amigo só de Jesus, mas de todos os discípulos. Aí a Bíblia fala: dorme, mas vou despertá-lo do sono. Irmãos, veja que algumas pessoas sempre vão estar mais dispostas a lutar a sua luta.
Eu estou falando isso aqui para você entender, não só o Jesus com toda a autoridade de Deus, não. Estou falando do Jesus homem. Porque nós temos que estar... Há pessoas na nossa vida que talvez você conte a tua dor, você fale do que você está passando, e ela vai sentir, ela vai pensar, puxa, eu poderia fazer alguma coisa, mas ela não consegue. Porque ela não tem a luz de Deus. Ela não tem uma direção. Por isso Jesus passa 2 dias. Ele passa esses 2 dias, aí Deus dá a direção do que tem que ser feito e como tem que ser feito. E aí então, quando ele entende de Deus, ele recebe a luz de Deus, ele recebe a direção do que fazer. A luz nada mais é do que você entender o que tem que ser feito. Deus mostra o caminho. Aí então, ele chama os discípulos não querem ir porque eles estão com medo de ser apedrejados. A obra de Deus não é feita com facilidade, tá, gente? As coisas de Deus nunca é feito com facilidade. Falou que é algo para as coisas de Deus, falou que é um prédio que seja para alugar, para um salão, para a gente abrir uma igreja, é uma luta. Não, para crente eu não alugo. Não, para a igreja aqui perto de casa, Deus me livre, não quero não. Tudo que é para algo respeito que vem realmente de Deus tem empecilho. Eu sempre falo aqui pelo meio televisivo, eu quero abrir muitas igrejas, eu quero lutar para isso, mas Deus, Ele abre a porta. Muitas vezes Deus abriu o coração de algumas pessoas falando, olha, eu quero abrir um trabalho, eu quero que outras pessoas conheçam Jesus aqui também, mas você tem receio, você tem vergonha, você tem medo. Você tem que encarar, Deus deu a luz, faça. Deus deu a direção, faça que Ele vai abençoar. Agora, quando Jesus fala essas palavras, olha, o nosso amigo, isso me faz entender que algumas pessoas vão lutar com mais veemência por nós. Há pessoas que você fala, ore por mim que eu estou realmente passando por luta. Vai ter aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu vou lutar com você, eu vou ser seu amigo de batalha, eu vou ser seu amigo de oração, eu vou orar junto com você. Mas vai ter aquela pessoa também que vai falar assim, não, eu vou orar, pode deixar, nem lembra que você existe. E normalmente é assim, tem muitas pessoas que estão à nossa volta que são colegas, não são amigos. Porque o amigo de verdade, ele sente a tua dor, ele batalha com você, ele vai buscar uma direção de Deus para poder abençoar você. Então, eu acredito que nesse momento os discípulos entenderam, puxa, nós precisamos ir lá, o Lázaro é nosso amigo. Nós temos que fazer alguma coisa por ele, nós temos que pelo menos tentar. Eu acho que a grande dificuldade que muitas pessoas têm é que elas nem tentam. Elas nem tentam mudar. Elas nem tentam sequer fazer uma oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve esse dia de alguém falar para você de alguma situação, de alguma dor, de alguma batalha que ela está passando e você dizer assim, não, eu vou orar com você e não orar? Além de você promover no coração daquela pessoa, tem alguém junto comigo, né? Só um fake news, você disse que estava, mas não estava coisa nenhuma, que você não orou. Nem sequer fez uma oração de 1 minuto que seja. Mas você não deu assistência àquela pessoa. E você sabe que nós não podemos duvidar no coração. Quando a gente não ora é porque a gente não crê. A gente não acredita que Deus pode usar a nossa boca, o nosso clamor para Deus fazer algo. Por isso Jesus passa 2 dias. E nesses 2 dias o Senhor dá a luz de tudo que tem que ser feito. E como Jesus vai fazer, de que maneira vai ser. E aí lá no versículo agora, do número 12, eu vou ler um pouquinho mais agora. Pode pôr para a gente, por gentileza, em tela cheia. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, ele já está salvo, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então, a direção desses 2 dias que Jesus ainda ficou esperando, faz que Jesus então compreenda, ele entende, ele consegue entender que Lázaro morreu. Então, ali não era só uma oração qualquer, ali não era só algo natural, ele não podia ser algo somente fácil, ali ele tinha que entender como fazer. E eu acho que curar uma pessoa de alguma doença é espetacular, é algo que Deus dá graça àqueles que servem a Ele. Marcos 16:15 fala, aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos. E eu acredito nisso, de todo o meu coração. Eu já tive a alegria de ver pessoas curadas através de uma oração, uma simples oração sincera do coração, e Deus usa a gente para poder curar pessoas. Eu já vi.
Eu não tive a graça de como assim Jesus ressuscitar uma pessoa morta. Acredito que sim, espiritualmente falando, pessoas mortas espiritualmente, pessoas desanimadas, pessoas entregues, pessoas que não têm força para levantar. Eu acredito que dessa maneira já tenha ressuscitado algumas pessoas, assim como muitas vezes fui ressuscitado. Agora, pensando nisso aqui, pensando nesse contexto, o Senhor deixa muito claro, gente, ele não está dormindo, ele morreu, mas Jesus sabe o que fazer. Jesus sabe como resolver. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Ainda haviam pessoas que não tinham entendido o propósito de estar indo para Betânia, indo para a Judéia. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra que eu perguntei para vocês na introdução dessa mensagem? Você já percebeu ou você notou que muitas vezes você duvida que Jesus se importa com você? Que parece no seu coração há um sentimento de que Jesus não se importa com a tua dor. Que Jesus está demorando chegar para trazer a solução para você. Na sua concepção, no seu entendimento, você possa ter talvez uma clareza que Deus possa fazer. Mas Ele está demorando demais. Aí a Marta, eu acho que como aquela irmã desesperada, ela vem até Jesus e fala, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, ela duvidou que Jesus chegou para fazer. Eu vou dizer com todas as letras, fala comigo você. Eu queria que você repetisse comigo, tá? Não é o clichê do pastor não, tá? Mas eu queria que você falasse comigo. Jesus nunca chega tarde. Você pode falar comigo? Jesus nunca chega tarde. Ele não chega. Ele sempre chega para trazer a solução no momento certo, na hora certa, lembrando que ele disse, isso é para que o Filho seja glorificado, que o Pai seja glorificado no Filho. Há um propósito. Toda essa dor há um propósito. Manter-se firme com Jesus há um propósito. Continuar fiel à palavra há um propósito. Versículo agora é o 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Lembre que Jesus passou 2 dias, e eu creio, não está escrito, mas eu creio que esses 2 dias foi um tempo de Jesus se preparar, consagrar, orar, para que Deus desse a direção do que ele fazer. Aí ele fala, o seu irmão vai ressuscitar. E a Marta, sabendo já que Jesus já havia pregado para ele, sabia disso aqui, ó. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus então, eu sou a ressurreição, a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Essa fala de Jesus, ela é impactante, porque ele fala, olha, o seu irmão vai ressuscitar e eu sou a ressurreição. Quer dizer, eu sou o enviado para solucionar seu problema. Jesus, ele foi enviado para lhe dar a você a solução daquilo que você acha que era impossível. E aí acontece, disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria e sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele nem tinha chegado ainda. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Eu acredito que esses judeus que estavam com Maria eram judeus que criam em Jesus, tá?
Eu acredito, porque se Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus e criam em Jesus, eles, acredito eu, que tinham pessoas que estavam com ele que também criam em Jesus, mas não tinham a confiança como eles tinham. Versículo de número 32 agora. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito de espírito e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Aí então, única vez que você lê isso aqui na Bíblia, que você vê esse versículo único, né? Com essa fala, Jesus chorou. Jesus, ele chorou. Aí você leia comigo. Disseram, pois, judeus: vede como ele amava. E alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Só para a gente poder entender uma coisa. Jesus, quando ele chega a esse local, essas pessoas, elas estão, mesmo que crescem em Jesus, porque eles acreditavam que a cura podia chegar, mas não acreditavam na ressurreição. Então veja que às vezes nós nos limitamos a nossa fé naquilo que nós achamos. Nós ficamos muitas vezes limitados, não porque Deus tem limites, porque Deus não possa nos dar entendimento, mas nós limitamos o nosso entendimento. Por isso Jesus passou 2 dias. Sempre se prepare, busque até que você entenda como Deus vai fazer. Entenda a direção de Deus. Jesus tinha já a direção do Senhor, por isso ele não estava preocupado. Ele chorou por ver que esses homens, essas pessoas, estavam ali duvidando. Aí ele chega nesse local, para mim terminar e a gente orar. Aí disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e vendo que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aqueles que estavam duvidosos, como você acabou de ler comigo, havia uma multidão de pessoas. Veja o propósito de Deus nisso. Olha que coisa séria. O milagre tem que fazer repercutir para todos. Por isso que eu sempre falo, gente, contem o testemunho. Você recebeu o milagre, conta o testemunho, porque isso faz que outras pessoas passem a crer em Jesus. Essa é uma luz que o Senhor tem dado a gente. Ele nunca se atrasa. Ele chega na hora certa. Além de resolver o seu problema, pessoas que estão à sua volta, elas recebem da parte de Deus. Elas recebem uma força de fé para também crer em Jesus. Seja essa pessoa. Amém? Deixa eu fazer uma oração rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer tudo. Nada é impossível para Ti. O Senhor pode levantar essa pessoa que está acamada, que os médicos disseram que não tem o que fazer, que o câncer já tomou conta, é uma metástase, espalhou-se pelo corpo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode curar todas as pessoas. E eu oro agora por pessoas que estão acamadas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão com cânceres, pessoas, ó Deus, que estão em cima de uma cama sem mesmo um diagnóstico, que o médico não sabe o que é. Meu Deus, eu oro pelos diabéticos, aqueles que estão com diabetes, eu oro por aqueles que tiveram um infarto, para aqueles que estão, meu Pai, com um problema que depois de que ela teve um AVC, ela ficou com um problema isquêmico, ela não mexe as pernas, não mexe o braço, ela não consegue falar direito. Meu Deus, coloque uma unção nessa água. Eu acredito de todo o meu coração, como em outros momentos eu já vi o Senhor operar,
que a partir de agora, aqueles que oram comigo e creem também recebem deste milagre, recebem desta bênção do Senhor. Pai querido e Pai amado, eu coloco eles em tuas mãos e peço que em nome de Jesus o Senhor os alcance com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.